Como você se sentiria ao saber que tudo o que você sempre acreditou não passa de uma mentira? Pois é, exatamente assim que eu me senti há algum tempo atrás. No finalzinho de agosto de 2024, pro comecinho de setembro, eu decidi começar a fazer um jejum. Nesse jejum, eu coloquei para Deus algumas perguntas que eu estava num questionamento interno meu. Eu havia me casado recentemente com o meu marido e o meu marido, ele não era da mesma religião que a minha. Éramos cristãos, porém não éramos da mesma denominação. Acho que assim ficou mais fácil de compreender. E meu esposo, ele começou a fazer alguns questionamentos para mim. E na minha cabeça, devido a tudo que eu aprendi durante toda a minha vida, eu aprendi que a denominação que eu seguia, ela era o único caminho verdadeiro que existe, a única igreja verdadeira de Deus aqui na face da terra, no qual tinha a mensagem separada, escolhida, e todos os que estavam ali era como se fôssemos praticamente sortudos, porque a maioria das pessoas que estavam ali são pessoas que nasceram e cresceram dentro dessa denominação. Eu vou tentar ser bem breve nesse relato, porque é uma história bem comprida, então eu não vou me atentar tanto aos detalhes. À medida que eu for contando, eu vou contando trechos da minha vida que eu acho que é mais fácil da gente estar compreendendo todas as etapas pelas quais eu passei durante esse processo. Por enquanto, eu vou contar de uma forma condensada como foi impactante o processo do qual eu tive de passar. Continuando a história, eu fiz alguns questionamentos ali devido às perguntas que meu esposo fazia e eu queria que Deus me desse a resposta. Mas eu queria que a resposta fosse de acordo com aquilo do qual eu acreditava. Porque eu julgava ser a igreja verdadeira e o único caminho. Eu cresci dentro de uma bolha. Para quem não sabe, eu nasci e fui criada dentro da denominação adventista do sétimo dia. E para mim era muito agradável frequentar essa denominação. Eu tive uma ótima infância, meus pais me criaram dentro dessa denominação, era alegre estar indo à igreja aos sábados, era tudo muito feliz. Então tudo isso faz com que aquilo que foi formado em mim desde criança fosse tatuado dentro da minha alma e do meu coração, coisas que durariam para sempre e que acabariam criando dogmas dentro de mim que se tornariam raízes que futuramente iria me trazer alguns problemas. Eu fiz 3 perguntas para Deus dentro do meu jejum, dentro das quais uma delas era: Ellen White é a profetisa verdadeira do Senhor? Para quem não conhece, quem frequenta a igreja adventista e é um cristão de berço, um cristão árduo, fervoroso, que frequenta ali essa denominação, sabe que Ellen White é muito importante dentro da doutrina cristã adventista. Ela é uma das cofundadoras da igreja adventista e é também considerada uma profetisa à luz menor do evangelho, ao qual dirige a luz maior, que é a palavra de Deus. Eu falava para o meu esposo que eu iria provar para ele que, na verdade, ele estava errado no modo dele pensar, em alguns questionamentos em relação
a Ellen White. Então eu pedi orientação a Deus. Através do meu jejum e de constantes orações, eu pedi que eu queria ouvir a voz de Deus, que Ele me desse sabedoria e discernimento para que eu pudesse provar para o meu esposo que ela realmente era uma profetisa de Deus, né? Só que em meio a esse tempo que eu estava fazendo jejum, eu já estava lendo o Novo Testamento, acho que pela segunda vez. A primeira vez eu li com os olhos de uma adventista e certamente eu não observei nada demais. Li por ler a palavra de Deus. Li quase que no automático, por causa que no ano bíblico é lido 3 capítulos, de 3 em 3, e muitas das vezes esse automático não permite que nós meditemos de verdade na palavra de Deus. E isso eu falo por mim. Ou meditamos de forma técnica, não algo tão profundo como realmente é a palavra de Deus. Dentro dessa pergunta, a qual foi a primeira que ele me respondeu, as outras não vêm ao caso, nem vou entrar em detalhes aqui, para ser resumido isso. Eu creio que, acho que 1 ou 2 semanas depois que eu comecei o jejum, alguns questionamentos internos começaram muito mais. Porque coisas que o meu marido perguntava sobre o gigantismo de Adão e Eva, ou as árvores do conhecimento do bem e do mal em outros planetas, ou as 9 luas, todas mencionadas pela então escritora americana Ellen White, ele me questionava onde estava escrito isso na Bíblia. Porque já que ela se autoafirmava alguém que estava escrevendo coisas e palavras de acordo com o que está escrito dentro da palavra de Deus, ela apenas amplia um pouco o versículo para que você tenha esse entendimento, aonde que se encaixa o padrão que diz que Adão e Eva eram gigantes, onde que está as 9 luas de Saturno, sendo que é um planeta gasoso e foi encontrado muito mais luas, e alguns outros questionamentos que eu não tinha resposta. Então eu pedi a ajuda de Deus para que eu pudesse então dar a resposta. E num desses questionamentos, o meu esposo, excelentíssimo, pegou e falou assim: vem aqui, eu quero te mostrar uma coisa. Só que naquele dia eu estava com a mente bem aberta, porque eu estava de fato procurando a verdade e querendo saber e conhecer a verdade. Então ele me mostrou o documentário de um pastor norte-americano, um documentário do pastor Dale Hatslave, onde ele trabalhava ali na Associação Geral dos Estados Unidos e um dia chegou um judeu que fazia uns estudos bem aprofundados do hebraico ali, do grego, das escrituras, e questionaram esse judeu a respeito de Daniel 8:14. Qual a probabilidade daquele versículo estar falando sobre o juízo investigativo? Neste documentário, eu não prestei muita atenção de verdade. Se eu tivesse prestado, eu não teria descobrido o que eu descobri depois que o próprio Deus me mostrou. O que eu prestei atenção foi numa coisa que ele disse nesse documentário, que foi muito importante para mim tirar algumas dúvidas. Ele falou da mentira branca de Walter Rea. A Mentira Branca é um livro do qual prova que Ellen White produzia plágios de outros livros. E à medida que eu comecei a ler este livro, eu comecei a ver coisas que eu não queria ver. Mas devido aos dogmas daquilo que eu aprendi,
cara, ficava assim, não pode ser, não é possível, não é possível. Mas dentro de mim o Espírito Santo falava assim, é verdade, ela não é uma profetisa verdadeira. Procure mais, investigue mais. E aquelas coisas começaram a me deixar preocupada, porque tudo aquilo que eu acreditei, eu via que estava desmoronando o meu castelo da verdade que eu acreditava. É muito complicado você crescer dentro de uma cultura, dentro de uma religião, onde você aprende que só ela é verdadeira e daí você cai em ruínas. Você descobre que as visões que ela dizia, que Ellen White dizia assim diz o Senhor, ela pegava livros de outros autores e escrevia. E escrevia, simplesmente copiava. E para quem ainda tem dúvidas a respeito disso, pode procurar aí A Mentira Branca, de Walter Hea, que você vai ver, vai descobrir os plágios. Temos também o canal do Para Que Possamos, ele apresenta documentos verdadeiros, tá? Direto dos Estados Unidos, onde aqui no Brasil tem muita coisa que é oculta. E também, se você quiser investigar, você pode investigar também pelo relatório Veltman da própria Igreja Adventista, que foi criado por eles. O mais interessante de tudo isso é que, apesar deles terem comprovado os plágios e as cópias de outros autores, eles continuaram afirmando que ela dizia coisas que eram proferidas em visões inspiradas pelo Espírito Santo, o que é muito triste. Se você começar a pesquisar as visões dela, você vai dar de cara com uma pessoa doente que apresentava, sim, características de uma pessoa que estava, infelizmente, na posse do inimigo, e não uma pessoa que estava inspirada pelo Espírito Santo, saindo de si e entrando em um estágio fora do comum de alguém que está sendo usada pelo Espírito de Deus. Porém, apesar de todas essas coisas que eu descobri, eu sei que tem muita gente que vai me julgar aqui, mas o conselho que eu te dou de todo o meu coração, você não precisa acreditar em mim, não precisa. Só a dúvida no teu coração é suficiente para você se colocar de joelhos e pedir para que Deus te mostre a verdade. Que Ele te mostre a verdade verdadeira, que você não tem que acreditar em mim, mas pesquise, tá? É muita coincidência que nessa mesma época de 1844, por volta de 1800, 1844 e daí para frente, muitos movimentos se disseminaram, Mormons, Testemunhas de Jeová, Movimento Adventista, e todos eles eram parentes, tá? Todos eles eram parentes. O que fica ainda mais difícil de estar defendendo, porque em todos eles há reflexos de igualdade de algumas doutrinas que foram enraizadas ou por causa do arianismo, ou a falta da crença que Jesus era realmente Deus, ou a parte de não acreditar no Espírito Santo como parte da Trindade. Uma coisa muito estranha é que a partir de 1950 que foi-se adotada a questão do Espírito Santo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde o esposo de Ellen White não acreditava na Divina Trindade. Ele não acreditava nisso. Sem contar também nas lojas maçônicas, nos símbolos maçônicos que eram encontrados ali, tanto em Ellen White como Tiago White e alguns dos fundadores da Igreja Adventista. Hoje, se você pesquisar
lá no túmulo de Ellen White você vai encontrar um obelisco. É meio estranho você encontrar um obelisco no túmulo de uma pessoa que se diz cristã e tão cristã como tal era, né? Mas aqui vou deixar um pouco de lado a idoneidade de Ellen White, porque o dogma meu era tão grande, tão enraizado, que eu tinha medo de pensar que ela poderia ser uma falsa profetisa e eu estar errada, eu estar blasfemando contra a vontade de Deus. Porque você aprende, aliás, eu já havia lido cerca de mais de 20 livros dela. E todos os livros que eu li, eles deixam você com medo. Eles não te trazem alívio, mas eles te deixam em pânico, porque nada que você faz, você se sente insuficiente. Tudo que você faz é trapo de extrema imundície. E tudo que você tenta fazer é por obras, não pela graça de Cristo. Então, realmente, era muito difícil seguir os preceitos de Ellen White. Mas lembrando que, ao mesmo tempo que eu estava orando, eu estava lendo o Novo Testamento, como eu disse no começo. E, por coincidência, logo que eu descobri esse assunto de Ellen White e seus plágios, que para mim, até então, nesse momento, o juízo investigativo eu não tinha entrado a fundo, porque eu estava pesquisando sobre Ellen White. Quando eu chego em Hebreus, e isso era num sábado, meus amigos, num sábado, eu estava lendo o livro de Hebreus no sábado. Eu comecei a ler cedo e eu esmiucei o livro. E eu comecei a gritar aqui em casa. Eu falei, não, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu não estou acreditando no que eu tô lendo. Cara, eu não tô acreditando nisso. E no livro de Hebreus eu vi que era feita toda uma explanação do santuário. E uma coisa interessante é que quando eu estava na igreja adventista, eu lia o livro de Hebreus e eu não percebia, porque tudo é adequado de uma forma para estar se encaixando no juízo investigativo. Mas eu nunca li o livro com tanta vontade e sede igual eu li aquele dia. Aquele dia eu comecei a ver tudo como eu acho que o Espírito Santo fez com que caísse a lente dos meus olhos, caíssem as escamas. Eu me senti como Paulo, quando voltou a ver depois de ficar cego. Ali, logo no começo do livro, se explicava como é que funcionava o santuário. E fala que o santuário terrestre é apenas uma cópia do santuário celestial, o que já na igreja adventista isso é comum eles falarem. Porém, quando chegou no capítulo 10, o impacto foi maior, porque lá diz o seguinte: por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Ou seja, através da morte da cruz, a morte de Jesus na cruz, ele atingiu o ápice. Ali no momento da crucificação, o sacrifício perfeito de Deus foi executado. E a troca do nosso pecado foi trocado pela morte de Cristo. É aí que entra a graça maravilhosa de Cristo. A graça que nos deu a redenção. Quando Jesus retorna aos céus, ele vai direto para o lugar santíssimo, gente. Ele vai e assenta à destra de Deus. E ele então já fica no lugar santíssimo. Logo mais, nos seguintes versículos de Hebreus, diz o seguinte, lá no capítulo 10, no versículo 16, fala que esse é o pacto que Deus fará conosco naqueles dias. Ele colocará a lei no nosso coração. Vai tirar as tábuas de pedra e vai colocar nas tábuas de carne. E os pecados nossos jamais se lembraria dele novamente. Aí eu te faço a seguinte pergunta:
aonde se encaixa o juízo investigativo dentro dessas afirmações. Para mim encaixar o juízo investigativo aqui, eu tenho que aceitar que o sacrifício de Cristo não foi completo na cruz. Eu teria que estar submetendo aquele sacrifício que Jesus fez na cruz como algo que foi incompleto. Mas não é isso que diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 10. Ele diz que é um sacrifício completo. E continuando lendo o capítulo, ele diz que esse sacrifício te remiu dos seus pecados e ele não vai mais se lembrar deles. Opa, no juízo investigativo não é para ficar olhando lá os pecados que foram, que tá fazendo uma investigação lá nos livros, olhando a vida da pessoa. Mas isso não é bíblico, meus amigos. Isso não está na Bíblia. Em Gálatas 1, versículo 10, diz o seguinte. Aliás, desculpe, em Gálatas 1, 9 e 10, tá? 9 e o 10. Como eu já disse antes a vocês, agora eu digo novamente. Se algum homem pregar algum outro evangelho, além deste, da palavra de Deus, que você já recebeu, dentro disso daqui, ó, se pregar outra coisa que não está aqui dentro, gente, isso daqui é muito sério, tá? Além do que vocês já recebestes, Deus não deu autoridade para qualquer outro profeta que pregue outra mensagem daquilo que não está na palavra de Deus. Ele não deu autorização para nenhum outro profeta que pregue algo que está além da sua palavra. Isso é sério, gente. Que ele seja amaldiçoado. Se alguém pregar algo que não está aqui, essa pessoa será amaldiçoada. Pode vir até um anjo do céu com outro evangelho que não seja este. Essa pessoa será amaldiçoada. Continuando o versículo 10, diz o seguinte: o que importa? Agradar a Deus ou aos homens? A quem você tem tentado agradar? Quando eu me questionei sobre a verdade de Deus, ele me mostrou passo a passo cada coisa, por onde eu teria que procurar. Ele foi me mostrando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu tirei Ellen White da minha vida, eu pude compreender a palavra de Deus. Eu nunca compreendi a palavra de Deus como eu compreendi quando eu tirei ela da minha vida. Na verdade, ela não é a luz menor. Ela é a luz que ofusca a luz maior na sua vida. Nós não precisamos de uma lupa para compreender a palavra de Deus. Nós precisamos unicamente da presença do Espírito Santo. Nos enchermos do Espírito de Deus em nossos corações. Não precisamos de nada além daquilo que Ele tem para nós verdadeiramente. É isso que Deus quer de você. Não seja como as pessoas que se conformam com as coisas sem questionar. Seja como os bereanos. Tirai prova de tudo aquilo que disserem a vocês. Você não tem que acreditar em mim, mas tire prova. Mas tire prova não por mim e não por outra pessoa, mas unicamente pela palavra do Senhor que estás nos céus, tá? Tire provas das coisas que já testificam de outras pessoas. Há rastros, há provas, há atitudes. Você não precisa acreditar no que os outros falam, mas procure documentos, procure a verdade, procure coisas que provam que elas são testificadas aqui, ó, unicamente na palavra de Deus e nada mais.